Oi, boa noite. Como vocês estão? Hoje é um dia atípico para um horário atípico das lives. Geralmente eu faço nas sextas de manhã. Hoje eu resolvi fazer porque hoje é dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em parte, né, do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês que nós, né, trabalhamos na campanha de prevenção do suicídio. É importante saber que eu hoje até tive uma aula, eu faço um curso de neurociências, hoje eu tive uma aula sobre protocolo para depressão, e a professora estava falando que o suicídio é a segunda maior causa entre adolescentes e adultos jovens entre 15 e 19 anos. Vocês sabiam disso? E que acomete 1,5% da população mundial. Isso dá aproximadamente 5 milhões de pessoas. É um número muito grande, né? Diz que só perde para parada cardíaca. Eu não sabia disso. Bom, hoje, por conta desse tema, é um tema bem delicado, eu convidei o Marcelo Altenfelder, que é psiquiatra. Ele já entrou aqui e eu já vou adicioná-lo, porque vocês sabem que eu gosto de ir direto ao assunto. Ele aqui. Vou colocar minha colinha aqui do lado. Estou esperando ele aceitar. O Marcelo já está entrando. Marcelo! Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem por aí? Só ajeitar aqui um pouquinho melhor. Também estou acertando o ângulo aqui. Sempre acertar um pouco, né? Agora foi. Tô aqui um pouco apreensiva por causa do... Eu sempre fico um pouco na contagem regressiva, que eu gosto de entrar pontualmente, aí fico um pouco atordoada aqui, mas daqui a pouco eu entro no eixo já. Faz tempo, né, que a gente queria fazer alguma coisa juntos. Eu acho que essa foi uma boa oportunidade, por um tema muito difícil, né? Então eu vou contar um pouquinho quem é o Marcelo. O Marcelo Altenfelder é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, psicodramatista, é muito psico, né? Trabalhou no Hospital do Servidor Público Estadual. Foi lá que você fez residência? Foi lá que isso? eu fiz residência, sim. Foi lá que eu me formei psiquiatra. Ah, tá. E trabalhou num CAPS também, que é um centro de atenção psicossocial, né? Sim. Mandaki, na Zona Norte, Santana. Ah, que é bem conhecido, né? Então, Marcelo, eu não gosto de dar muita volta, então eu já queria entrar direto no assunto, porque em geral a gente toma bastante cuidado para falar sobre esse tema, mas exatamente o que a gente está querendo é quebrar alguns tabus. Eu tinha preparado a primeira pergunta disparadora, mas eu vou pular ela e eu vou direto te perguntar por que falar sobre suicídio e o tema suicídio, por que é um tabu? Escuta, eu acho que falar sobre... Acho que o suicídio é uma das maneiras mais difíceis da gente lidar com a vida, né? É muito... Para quem fica... É algo muito difícil de compreender a decisão de tirar a vida, né? De tirar a própria vida. Eu acho que é algo que choca muito a gente, que dá muito medo, que a gente não sabe reagir, porque é um assunto de fato muito complexo e muito doloroso, né? Então acho que tem uma dor muito grande, e fora os tabus do tipo, se eu falar sobre suicídio eu vou induzir o outro ao suicídio. Então é um assunto historicamente difícil, não é de hoje, e eu acho que hoje em dia a gente consegue lançar um olhar, às vezes muito positivo, às vezes é bom a gente refletir sobre como a gente está lidando com isso, mas é um tema importante, é um tema muito, muito difícil mesmo de falar, de estudar, de ouvir, né, de lidar com isso na clínica, no pronto-socorro, na enfermaria, no consultório. Eu acho que enquanto psiquiatra e psicoterapeuta, é a situação mais temida que a gente passa, né? A situação mais grave que pode se chegar na psiquiatria.
o suicídio. Então, acho que é um tema muito difícil mesmo. Você estava dizendo que algumas pessoas acham que induz, né? Falar sobre Sim. suicídio induz. É verdade isso? Pois é difícil dar uma resposta cravada, definitiva, induz, não induz, né? Quando lançou aquela série 13 Reasons Why, eu acho que a gente teve uma discussão muito grande. Quanto que aquela série estava estimulando adolescentes a cometerem suicídio ou não. E aí, naquela época, se retomava conversas que, sei lá, que iam desde o início do romantismo, né? Os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, quanto que aquilo induzia suicídio lá ou não ali atrás. Agora, a cultura influencia sim. Então, Uhum. eu acho que dependendo como se aborda, sim, você pode estimular. Até separei, teve um artigo muito interessante que saiu nessa segunda-feira na Folha, escrito pela Camila Appel, que aí ela fala com o Neuri Botega, um psiquiatra, fala com outras pessoas, e algo muito curioso que a gente determinou, a Associação Brasileira de Psiquiatria determinou no Brasil, que é o mês, né, o Setembro Amarelo, que é praticamente o único lugar que é assim. Você tem países que fazem semana de campanha, muitos países fazem o dia, que é o 10 de setembro, que é agora um mês inteiro, e aí é até um grupo de estudos que eu compartilho com a Mari, né, essa semana chegou lá a notícia, colocaram crianças de 5, 6 anos para falar de suicídio, né, que obviamente, sabe, não é um contexto adequado, então acho que falar de suicídio é importante, mas é importante falar com adequação, no momento certo. E uma coisa até engraçada que acontece, né? Nesse mês, Setembro Amarelo, é um mês que eu acho que acaba também não estimulando as pessoas a cometerem suicídio, mas quem tem pensamentos, quem já passou por isso, é um mês muito angustiante em vez de ser algo de alívio, que talvez se a gente reduzisse isso para um menor tempo de consciência. E deu uma travadinha. Deu, já voltei. Você estava Você tá falando falando... que pode ser angustiante para algumas pessoas que já pensam no tema. Dependendo da maneira como é abordado, né? Porque esse tema deve sim ser abordado. É um tema muito importante de ser abordado. Mas eu acho que deve ser abordado com muita responsabilidade, né? Porque não é brincadeira. Para algumas pessoas isso machuca mesmo e pode ser um gatilho, sim. Não é de qualquer jeito, né, Marcelo? Não, Ó, o Lucas está perguntando se o suicídio é uma espécie de ansiedade pela morte. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Você entendeu, Marcelo? Lucas, se você puder explicar um pouquinho melhor o que você quer dizer com isso? Mas você já ouviu isso, Marcelo? Acho que o suicídio pode ser encarado de diversas maneiras. Então, o suicídio pode sim ser parte de uma patologia, um resultado final de um quadro ansioso, de um quadro de depressão. E pode não estar associado a patologia nenhuma também, né? O suicídio pode ser, em alguns casos, pode ser uma opção. Óbvio que isso a gente vai ver dessa maneira numa minoria de casos, uma minoria absoluta. Mas eu acho que o suicídio é uma resolução de algo que pode acontecer por muitos e muitos motivos diferentes, motivos culturais, né? Motivos decorrentes de doença, como é o mais comum e é o que chega para a gente que trabalha com psiquiatria, com psicologia. Mas também, em alguns casos, pode ser efeito de uma escolha, efeito de uma doença muito difícil, né? Às vezes, vê uma pessoa numa doença terminal, com muita dor, muito sofrimento, como a gente não tem a eutanásia, a pessoa acaba optando pelo suicídio também, né? Então, eu acho Ver que o como uma suicídio ele pode ser alternativa, encarado... né? Suicídio é a morte causada... que é causada por si mesmo. Isso pode ser gerado por uma gama de fatores infinita, né? Mas sim, pode ser decorrente de ansiedade, sim, de uma ansiedade pela morte, de você querer resolver rápido, angústia. Então, suicídio, você vê, para algumas pessoas, pensar o ato do suicídio é um alívio. A pessoa pensa assim, eu tô com muita dor, eu preciso de algo que me alivie, não é nem que eu quero ir para outra vida, nem nada. Mas, além de poder ser um alívio, às vezes a pessoa, na verdade, acha que vai ficar melhor. Então, acho que é muito individual, como qualquer coisa em psiquiatria, a gente não pode generalizar. Cada caso vai ter uma história diferente. Uhum.
Bom, mas eu fiquei pensando que você falou, né, que pode ser uma questão cultural, pode ser associado a alguma doença, né, pode ser uma alternativa para um alívio muito, né, muito grande. Você tem um exemplo de um suicídio cultural? Agora sim, você pediu um exemplo específico, esse exemplo específico eu vou ficar devendo, mas é, tem culturas que o suicídio é algo aceito, é algo esperado para determinadas situações. Não culturas dessas que a gente está tão acostumado, então você vai ver aspectos culturais disso. Mas sim, o suicídio ele pode ser pensado assim também. Aliás, sabe, com a passagem, né? Eu fiquei pensando na situação que é muito mais ligado à cultura religiosa, mas que pessoas que se suicidam como uma forma de elevação, né? Sim. Também lembrei daquele grupo religioso do Jim Jones, que foi um suicídio coletivo, como uma forma de encontrar Deus, mas é mais religioso, né? Não é cultural. A própria questão dos homens-bomba, né? Que também vai um pouco nessa direção, né? A pessoa se mata porque aí ela vai, óbvio, vai levar gente junto e vai receber coisas por isso, então... Mas aí acho que deu uma travadinha de novo. A impressão minha. Não, travou. Agora mexeu de novo. Não vai embora, não, Márcia, não cai, não. Não vou não. Não se machuca, não. Ao travar, derrubou aqui. Mas... não acontece. Eu fico tentando não me mexer muito, porque eu sou meio desastrada, né? Aí eu fico tomando cuidado para não puxar fio. Minha primeira live que eu fiz, eu puxei o fio do microfone, o celular virou. Mas enfim, acontece nas melhores famílias. Então, e das doenças, queria que você falasse um pouquinho das psicopatologias, né? Que estão associadas. Como que é isso? Acho que a primeira que a gente vai pensar sempre, de qualquer maneira, é a depressão, né? Como uma resolução final de um quadro de depressão muito grave. Eu acho que, pelo menos assim, classicamente, a gente vai pensar nessa forma primeiro. Então, como isso costuma acontecer? Acho que tem vários aspectos que a gente pode pegar, desde fatores neurobiológicos envolvendo o suicídio, né? Como você já estava citando, o curso que você está fazendo, que envolvem aspectos genéticos, né? É muito comum, assim, você ter famílias que você tem um pai que cometeu suicídio, e não só pela questão cultural mesmo em famílias de adoção, tudo em estudo, você vê que isso tem uma prevalência mesmo. Mas também o suicídio ele pode acontecer num contínuo da depressão, sabe? A pessoa está deprimida, ela não vê valor na vida, ela começa primeiro a ter ideias de morte, do tipo, se eu não tivesse aqui não seria tão ruim, talvez seria melhor se fosse assim. E isso começa a evoluir para, talvez morrer seria bom, mas não sei como. Você pergunta, você gostaria de morrer? Não, nunca. E aí isso começa a evoluir para algo do tipo, se eu me jogasse da janela, como algo muito fantasioso, e se eu fizesse isso, né, o que aconteceria? A pessoa começa a planejar, começa a deixar carta, começa a dar data, às vezes segue esse contínuo que você consegue observar claramente, né? A pessoa começa a ter essas ideias de morte, essas ideias de morte passam a ser ideações, essas ideações podem virar tentativas, até uma resolução de fato final. E outras vezes também acontece, e acontece mais comumente do que a gente imagina, de não ter recado nenhum, simplesmente vir com susto. Sabe, você não imagina, a pessoa está triste, você sabe que ela não está muito bem, mas de repente, morreu. E esses acho que são os que mais arrebentam mesmo com a gente. Quer dizer, todo tipo de suicídio é muito, muito cruel, muito doloroso para quem está perto. É difícil. As pessoas costumam dizer, Marcelo, que às vezes a pessoa que diz que quer se matar, as pessoas veem muito como uma ameaça ou como uma chantagem emocional.
Uhum. Mas tem que tomar cuidado, né? Às vezes até é uma chantagem, mas em geral tem um fundo Mas é real verdade. aí, né? É verdade. Às vezes até é mesmo, né? Algumas vezes. Só que às vezes é e a pessoa se mata. E aí? É. Né? Às vezes é, sabe, trabalhando em pronto-socorro, já vi gente, não, eu tentei suicídio hoje, eu pulei da minha escada, né? Um lance de 3 escadas, não é 3 andares, nem nada, né? Você vê questões Uhum. pueris, mas não é, isso é uma coisa que engana. Eu lembro quando eu era interno, ainda na época da faculdade, que durante a madrugada chegou um menino que tinha tomado 16 comprimidos de BCA, que é uma proteína para que o pessoal toma quando malha. E não, óbvio que não tem implicação nenhuma tomar 16 com cápsulas. Só que a ideia Uhum. dele é que ele se mataria com aquilo. Então, por mais que possa não parecer algo factível, você deve prestar atenção e entender como é que aquilo funciona para aquela pessoa. Então, sempre que tratar de suicídio, a gente tem que individualizar muito e usar o mínimo de fórmulas possíveis. Porque o que é uma coisa para um, então pode ser, ele tomou BCA, ele não queria nada, só queria chamar atenção. Às vezes não é isso. Às vezes não é isso, às vezes ele achava que aquilo daria certo e não deu. Então, e óbvio, tem formas mais ou menos violentas de se cometer suicídio, né? Tem Sim. esse dado, que é um dado muito conhecido em relação à diferença de gênero, né? Em relação a homens e mulheres, que as mulheres costumam tentar mais suicídio, e geralmente por ingesta medicamentosa, é 4 vezes mais do que o homem. E o homem costuma se matar 4 vezes mais do que as mulheres. Porque a maneira que o homem tem de suicídio geralmente é de uma maneira muito mais violenta. Quer dizer, defenestração, se joga da janela, usa arma de fogo, enforcamento. Parece uma E coisa mais externa, mais para fora, é isso? E o feminino um pouco mais. Sem julgamento do que isso, sabe, posso querer dizer, mas geralmente quando o homem faz a tentativa de suicídio, geralmente são tentativas muito mais violentas mesmo do Ah, que, tá. do que mulheres. Isso enquanto dado mesmo, né? E Uhum. óbvio, essas tentativas mais violentas costumam ser mais resolutivas do que muitas vezes a ingesta medicamentosa você consegue fazer algo num pronto-socorro, no hospital. Ingesta medicamentosa, você precisa ter algum conhecimento sobre medicação para entender se aquilo é possível ou não, né? Muitas vezes a pessoa acaba tentando, mas de uma maneira que ela não é efetiva, ainda bem. E aí, muitas vezes, quando você tem a chance de encontrar essa pessoa, de tratar ela, aí é muito bom. Você, o suicídio, a tentativa de suicídio é algo que pode se tratar. Óbvio, mas você vai tratar porque o suicídio não é uma doença. O suicídio é um ato desesperado, resultado geralmente de uma doença. Que os dados vão variar. Então, você tem dados que vão falar que 92% das pessoas que cometem suicídio têm alguma patologia. Outros dados vão apontar algo como 50%. Mas em Uhum. psiquiatria é muito difícil de construir dados sólidos no quesito medicina baseada em evidências, por ser uma matéria que funciona de uma maneira um pouco diferente das outras, enquanto cadeira médica. Uhum. Ó, a Vilar, gente, me dá um branco, eu nunca lembro quem que é. Vilar, fala quem é o seu nome. Tá perguntando se tem uma relação direta com a depressão, acho que você meio que respondeu, né? E tem uma pessoa que eu não consegui enxergar, porque eu já enxergo meio mal à noite, é pior porque eu tô com a vista bem cansada, mas não sei se é Elias, ela faz um comentário de que o suicida ama tanto a vida que não consegue viver na insatisfação. Alguns, eu acho que não sei se você concorda, Mari, mas eu acho que isso é o que a gente estava falando anteriormente. Tem Uhum. que individualizar. Então, Sim. vão ter pessoas que cometem suicídio que não gostam da vida, outras que amam profundamente a vida, né? Algumas vão fazer isso, sabe, porque cometeu um ato que ela sente muita vergonha por ter passado, né? Então, o suicídio realmente não dá para generalizar como algo que todo suicídio é parecido, é igual. Uhum. Na verdade, é difícil generalizar, né?
porque eu acho que é bem subjetivo mesmo. A gente tenta dar uma enquadrada, acho que até para aliviar um pouco para a gente, e tentar fazer uma... Porque, como você falou, né, a maior cena temida da gente, né, e tem muito caso de ideação suicida, né. Eu acho que quando a gente enquadra, dá um certo alívio, mas não é bem isso, né. É quase que tentar se conformar assim, tipo, então peraí, esse aqui não tem depressão, então ele não vai se matar. Não, então esse aqui não tem o perfil. Mas é sempre perigoso. Eu sempre falo, É falou sempre no perigoso. assunto. Verdade, Hã? mas verdade, sempre perigoso. Mas é isso, né? Eu acho que assim, apesar de muitas vezes poder não estar relacionado à doença, muitas vezes ser algo imprevisível, geralmente você vai assistir um contínuo dos sintomas. Então, é o que a gente falou anteriormente, que eu acho que isso vale frisar muitas vezes. Começa com uma ideia de morte, que vai se tornando uma ideação, que vai virando planejamento, até chegar no ato em si. Pode ser resolutivo ou não. Então, e assim, aí estão perguntando aqui, né, como identificar, aí essa questão, Uhum. perguntando, que é uma pergunta temida, eu acho que isso é o que mais temem, só que essa pergunta em si é das mais fáceis de serem feitas, por incrível que pareça, porque geralmente quando a pessoa, tô só ajeitando aqui, ó, O geralmente quando a ângulo, pessoa pensa em suicídio, ela fala, geralmente, assim, quando você está pensando em se matar, ela costuma se abrir nesse momento, se abre uma brecha grande para ela. E quem não está pensando em suicídio, geralmente vê isso como uma pergunta absurda. Não, lógico que não. Imagina, eu me matar? Nunca, nunca. Então, é muito mais fácil de se fazer. Porque você abre um canal de comunicação que a pessoa passa a ter um lugar que ela possa falar sobre isso, com menos tabu. Ó, a Lidiane, que foi a mesma pessoa que perguntou, né, como identificar isso, ela foi específica em relação às mulheres, mas acho que você já falou mais geral. E ela fala como evitar, né? Sim. Mas acho que ela está perguntando não como como um profissional ou uma profissional, acho que, sei lá, como um familiar, um amigo, amiga. Como que a gente percebe isso nos nossos amigos e familiares? Às vezes eu penso um pouco, engraçado, né? Engraçado não, né? É curioso que hoje surgiu esse assunto numa sessão com uma paciente minha, a gente estava falando exatamente isso, que para alguns pais é muito difícil perceber, primeiro porque tem o ideal de perfeição, né? Meu filho não tem problema nenhum. E a outra é que a gente não quer enxergar que os filhos têm problemas, né? Então a gente meio que fica cego para essas coisas. Não sei, mas assim, para a família, para os amigos, como que faz para Pois minimamente é, perceber, evitar, ajudar? isso realmente é difícil de sempre perceber e colocar isso como algo fácil. Eu acho muito importante de não passar uma imagem que pode ser algo fácil de perceber. Porque para quem passou por isso, e teve gente que passou já sabendo, fazendo vigilância 24 horas, foi uma bobeira que deu e aconteceu. Então não dá para passar uma ideia de culpa a quem está cuidando, como se isso pudesse. Agora, tem sinais, principalmente quando segue esse contínuo, a pessoa começa a se isolar, ela tá triste. Tem vezes que, sabe, às vezes a pessoa fecha a conta no banco, que são sinais, acho que, muito mais evidentes. A impulsividade da pessoa. Então, de novo, você tem que individualizar, mas costuma ter sinais. Se você reparar bem, se despedir, mensagens, isolamento profundo, uma depressão que não passa. Então, acho que muitas vezes você vai acabar encontrando por aí. Peraí que Então, tem uma pergunta grande estando aqui. atentos aos Só. sinais. Ó, a Vilar está falando que tem casos na família de suicídio, teve irmão que tentou, acabou internado. Tivemos que falar sobre o assunto, mas ele é um paciente que não acessamos. Não entendi o que ela quis dizer com um paciente que não acessamos. Entendeu, Mari? Não. Fiquei pensando que deve ser difícil conversar, talvez a pessoa não dê abertura, né? Porque é muito difícil falar mesmo, né? É o que você falou, né, Marcelo, da vergonha. É difícil pedir ajuda. Eu acho que, mesmo que não seja ideação suicida, as pessoas já têm dificuldade de pedir ajuda, porque parece que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, né?
A Vilar tá perguntando se sempre tem sinais. Né? O Marcelo disse antes que Não, não. É, nem sempre tem sinais. Muitas vezes tem. Assim, muitas vezes tem. Não sei se é também um viés de quem trabalha na área, etc. Geralmente, os pacientes que chegam para a gente são pacientes que muitas vezes dão sinais disso, né? Esses daí que às vezes não dão sinal nenhum, às vezes não chegam nem na ajuda médica, na ajuda psicológica. Às vezes esses são casos que, infelizmente, não chegam nem perto da ajuda. Porque quando dá sinal, geralmente você tem um acompanhamento, pelo menos para quem tem o privilégio de poder ter acesso a uma rede de saúde adequada, né? Que é óbvio que isso vai mudar muito dependendo do lugar que você estiver. Então, em São Paulo, dependendo da sua situação social, etc., eu acho que o acesso muda muito. é verdade. Mas também isso não garante, né, Marcelo? Acho que a gente pode tentar de todas as formas, né? A Vilar está explicando o que ela quis dizer em relação ao irmão. Ele fez tratamento de medicamento e psicoterapia, porém não vemos evolução. Ela é psicóloga, mas não atua clinicamente. Ela está dizendo que esse tratamento não deu resultado para o irmão. E ela from the sea, é isso? O que vocês acham sobre suicídio? Se a pessoa não está aguentando mais viver, é um direito dela não viver mais? É uma pergunta dificílima essa, É difícil. ela vale acho que 2 milênios de filosofia, pelo menos. Mas eu colocaria de uma maneira mais simples. Se isso não for o resultado de uma doença, se isso for um ato de liberdade mesmo, acho que é um direito dela. Mas é muito raro que isso não seja um resultado de uma doença. Uma frase que eu gosto muito sobre suicídio é: o suicídio é uma solução definitiva para um problema que é temporário. É. Sabe? É uma solução que não tem volta. Então, sim, a pessoa, eu acho que cada um pode ter esse direito, mas é muito difícil de você identificar e dizer se você está na frente de alguém que está só perante o livre-arbítrio, de a vida, não quero mais viver essa vida, ou se isso é o resultado de uma doença, sendo o resultado de uma doença que pode ser tratada, que pode melhorar e aquilo pode ganhar novos ares. Então, é muito difícil essa pergunta É mesmo. bem difícil, é. E como médico, minha vontade é responder que não. Mas eu É. devo considerar que em alguns casos, alguns raríssimos casos, raríssimos mesmo, até pode ser. É, então, porque é bem filosófico mesmo, né? Hoje eu também estava discutindo isso com a mesma paciente, e é Sim, bem filosófico, né? Porque na nossa profissão, nos nossos papéis de médico psiquiatra e psicóloga, nós atuamos a favor da vida, né? Então a gente faz um juramento, inclusive. Então sim. a gente tem que fazer de tudo para aquela pessoa ter uma qualidade. Mas lógico, você falou de um caso de doenças terminais, então depende muito. Tem uma questão ética aí por trás muito difícil, né? Que a gente não pode somente dizer a nossa opinião, né? A Débora Uhum. Lima, que também é psicóloga, ela está falando, nesse caso, o maior problema para os que ficam, né? Débora, realmente, tem. Aí falta um pouco de inversão de papéis aí, né? É, é assim, óbvio. Principalmente se a gente considerar que a gente só tem essa vida, óbvio, quem ficar, quem vai se doer mais, claro. Mas eu não gosto de colocar o suicídio como um ato egoísta. Eu acho que também é uma maneira. Uhum. Isso é uma opinião minha, sabe? Uma maneira que às vezes eu acho um pouco cruel de tratar uma questão tão multifatorial, tão complexa, tão dolorosa, como, ele não liga para os outros. É um sofrimento que cada um carrega o seu, né? Isso também é difícil, né? Eu não sei, eu fico dividida em relação a isso. Ó, Uhum. a Lu Momesso, que também é psicóloga, ela está dizendo que entende que se é uma escolha, tem que se respeitar. É isso, mas a questão é a gente entender se é uma escolha ou não é. Se for o resultado de uma doença, não é uma escolha. É, sim, Sabe, é. no lugar que eu me formei, na residência, os livros só acabam vendo a saúde mental como uma privação de liberdade. Então, seja a dependência química, a depressão, a ansiedade, a psicose, são todas maneiras de você restringir sua liberdade.
sabe? O cara que é um alcoólico, não é que ele não quer, que ele quer beber, muitas vezes ele não quer beber, mas ele é obrigado, coagido a beber. Assim como uma pessoa muito deprimida, anedônica, que não sai da cama, não é que ela não quer sair da cama, a doença priva a liberdade dela. A pessoa com toque, ela não quer lavar a mão 30, 40 vezes, mas a doença coage ela a agir dessa maneira. Então, e aí eu acho que entra o papel do psiquiatra e da psiquiatria. A psiquiatria serve, antes de tudo, para diagnosticar. E, uma vez Uhum. diagnosticado, conduzir um tratamento. Então, eu acho que você deve saber diagnosticar, e aí tem essa questão dificílima de dizer, mas no geral vai ser resultado de uma doença sim. E se for resultado de uma doença e tiver tratamento, aí a gente deve intervir sim e ajudar a pessoa a superar a doença e para ela voltar a ter liberdade de fazer as próprias escolhas de vida, sabe? E, enfim. Uhum. Ó, Vilar está dizendo, ótima fala, também não acho egoísta. E a Giovana, que também é psicóloga, ela está dizendo assim, ó, tem pacientes que alegam exatamente isso, que o direito de não querer mais viver é legítimo, e talvez trabalhar com eles sobre isso seja algo que gere a sensação de não concordarmos com isso, que é uma escolha, né? E a Regina, vou emendar aqui, ó. Regina já teve uma crise de depressão, ela foi até o terraço como se fosse a única forma de resolução. A sorte dela é que na hora recebeu uma brisa forte que acordou ela. E daí em diante ela não teve mais esse pensamento, esse desejo. E aprendeu a controlar, ela está dizendo. E a Débora está dizendo que realmente não é uma questão de egoísmo, mas talvez por não ter parado para pensar nos outros, né? Nossa, é uma polêmica isso, hein? Pois é, né? É uma polêmica aí muito grande, mas a grosso modo, para quem está acompanhando aqui, vamos sim tratar o suicídio como pelo menos desse ponto de vista médico que a gente está tratando, para não ficar uma coisa tão no ar, como resultado final de uma doença. Claro, a gente falou isso já algumas vezes antes, pode ser que não seja em alguns casos, mas isso é uma discussão mais filosófica que qualquer outra coisa. Para o que a gente está abordando aqui, o suicídio é resultado de uma doença psíquica, geralmente. Então, não é sempre, não estou generalizando, mas geralmente é isso. E que bom, sabe, Regina, né? Regina, que você passou Regina. por isso, que você conseguiu repensar, e muitas vezes é o que acontece mesmo. Não imediatamente. Então, quando você recebe um paciente em pronto-socorro com uma tentativa de suicídio, grave ou não, você deve manter em observação, porque a chance de ter uma reincidência é muito grande nas primeiras 24 horas, e com o tempo vai caindo a chance dessa reincidência de um novo ato. Então, sim, o suicídio não é algo que assim, tentou, deixa, volta para casa e fica bem, né? Não, precisa ser observado, precisa ser pesquisado, precisa incluir a família, quando tem uma família, se não tiver uma família, você ter uma assistente social, uma assistência social que ajude com o caso, mas é muito complexo mesmo. Agora, quando a tentativa acontece, nunca dá para banalizar. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Sabe, banalizar É, porque foi pueril a tentativa. Não, a gente deve levar a sério a tentativa. com certeza. Sempre levar a sério, até quando a pessoa está dizendo coisas como que não são tão diretas, né, Marcelo? Tipo assim, eu queria sumir, desaparecer desse mundo, não aguento mais essa vida, Que são coisas sinais, desse né? tipo. Que estavam perguntando mais cedo. Essas falas costumam ser sinais, né? Sinais interessantes. É difícil de elencar um sinal A, B, C ou D. Mas são esse tipo de falas, quando a pessoa começa, a vida está muito difícil, está muito dura, está muito insuportável, quando já começa a ligar um sinal de alerta, sabe? É, E a gente volta àquele contínuo que eu vou repetir de novo. A pessoa começa com ideias inespecíficas sobre morte, talvez não mudaria nada se eu morresse. E isso vai evoluindo aos poucos até ela dessa ideia aí para uma ideação, da ideação para o planejamento, do planejamento para a tentativa.
Então, É. são sinais de alerta que a gente deve estar muito claro. E, óbvio, situações como essa que a gente está vivendo, a pandemia, né? Esse momento super difícil, super triste que a gente está vivendo. São situações que, geralmente, pessoas que já sofrem com transtornos de humor, tudo isso fica muito mais apertado, muito mais difícil. Mas não precisa ser a pandemia. Pode ser a pessoa perder um emprego que significava algo muito importante, perder alguém importante para ela, um relacionamento que terminou. Então, os aspectos culturais vão invadir e vão apertar muito nesse sentido. Assim. A Vilar está falando, tá perguntando, na verdade, se é muito difícil fazer diagnóstico de transtorno psiquiátrico. É com você, Marcelo. Claro, às vezes pode ser muito difícil mesmo. Principalmente quando é algo limítrofe, que não é tão na cara, assim. Sabe, a pessoa está deprimida ou ela gosta de ficar na dela? Porque tristeza não é depressão, por exemplo. Tristeza é um sentimento que a gente tem, que todos nós temos, que é um sentimento saudável, que é um sentimento que a gente convive, faz parte da vida. Isso, tristeza pode ser um sintoma de depressão, como pode não ser. Por exemplo, depressão em criança não costuma cursar com tristeza. Dependendo da cultura que a pessoa está, ela pode ser uma pessoa muito mais dramática. Isso não significa que ela está deprimida, porque ela chora muito, porque tudo é hiperlativo. Então, é muito difícil, pode ser muito difícil de diagnosticar sim. Em outros casos, tem casos que realmente, na época que eu trabalhava, que eu estava na residência, em pronto-socorro, infelizmente, você atende em 12 horas 30, 40 pacientes, muitos deles muito graves, com tentativa de suicídio, e você tem que encarar aquilo, você não tem muita opção, assim como no CAPS. Então, Olha essa. Ah, é, desculpa, fala. é, é muito cruel ter que fazer isso, mas você começa a ver que tem pessoas que você entra, você já consegue não cravar um diagnóstico, óbvio, isso é impossível, mas tem casos que é muito claro. A cara da depressão, a olheira, tem algo da psicopatologia um pouco mais antigo, né, que fala da prega cremastérica, que a pessoa tem, sabe, um rugadinho entre as sobrancelhas. Então, tem casos que às vezes é muito clara a doença mental. Muitas vezes não é também. Então, é difícil diagnosticar sim, precisa, precisa ter um profissional que esteja treinado para isso, esteja treinado, até porque tem quadros que não são psiquiátricos, como hipotireoidismo, que emulam uma depressão. Os sintomas são os mesmos, apesar da pessoa não estar deprimida, clinicamente deprimida. E aí você trata ela com antidepressivo, você não vai ter resultado quase que nenhum, quando se você tratar ela com remédios para tireoide, você vai ter uma melhora do humor e desses outros aspectos psiquiátricos. É, realmente, né? É um global, né? É, não é exatamente um órgão que você vai lá, você fala, tem uma doencinha aqui. É bem difícil mesmo fazer diagnóstico e medicar, né, Marcela? É tão complexo, né? Eu sempre falo que parece que o psiquiatra que medica, ele está equilibrando vários pratos, porque ele dá uma medicação aqui que não dá certo e funciona para outro, e o cérebro é muito complexo, né? Ó, deu uma caída aqui, mas eu vou ver se você consegue acompanhar, Marcelo. A Lu Momesso está perguntando, não sei se você está escutando, É, qualquer coisa eu repito depois. Ó. Como você entende eu estou paciente com escutando sim, pânico? Mari. Tá, ó, uma situação bem específica aqui, ó. Como você entende paciente com pânico que acorda no meio da noite com a faca na mão, inconscientemente, ela não tem o desejo de morrer? Você já passou por uma situação dessa, já de paciente? Mas eu nunca tive paciente Escuta, assim. Lu, a situação que você está colocando é extremamente específica mesmo, né? Não entendi. Ela É. dorme com uma faca na mão e ela acorda com a faca na mão, uma questão metafórica que você está falando. Não consegui entender isso. Ah, é difícil, né? Isso, mas assim, no geral, a pessoa que acorda. Isso pode ser outro sintoma interessante sobre quadros de depressão e ansiedade, que é a pessoa que começa a ter esses despertares noturnos, geralmente muito angustiantes, entre 2, 3, 4 da manhã. Alguns autores até citam esse horário como Golden Hour. Pode reparar quantas músicas, filmes
que a pessoa bate no relógio, acorda tensa 2, 3 da manhã, não é à toa, né? Que tem a ver com o nosso ciclo de cortisol. Então, geralmente, ela sai do quarto e acorda na cozinha. Olha, Lu, Tipo sonâmbula? é difícil de eu opinar sobre esse caso tendo só essas informações, e mesmo se eu tivesse mais, eu não vi essa pessoa para poder É dar uma opinião um difícil. pouco mais profunda sobre o que ela está passando, mas com certeza é um caso que deve passar por uma avaliação psiquiátrica e psicológica, né, a Lu, pelo que para entender o que está acontecendo. Acho que É, chutar o que é alguma coisa para ficar bem na live não vai ajudar muito é difícil. a É, até pessoa. precisa Mas ver ela precisa de uma direitinho. avaliação, sim. Sonâmbula. Diz que é Ela precisa de uma avaliação. sonâmbula. Talvez tenha que passar por neuro também, né? Pode É, ser, pode então, ser também. você falou, né, dessa golden hour. Você sabe que aí vou falar uma coisa pessoal. Não, em geral, não falo muito, né? A minha mãe Uhum. falava que eu, desde bebê, eu tinha o hábito de acordar às 3 da manhã. E você sabe que às vezes de madrugada eu acordo entre 3h33 da manhã. É super comum eu acordar esse horário de madrugada. Eu acordo e depois eu volto, eu olho o relógio e volto a dormir. O que Mas período acontece? Dá um pico de cortisol, é isso? é uma baixa, né? Mas Ah, agora, Mari, períodos que você está mais ansiosa, isso acontece mais? Períodos que a gente passa, que não sei, eu tô né? sempre ansiosa, né? Está sempre ansiosa. Não sei, mas curioso, 3h33, 33 segundos. Deve ser. Sim, mas Mas olha, minha mãe falava que eu sempre acordava às voltando, 3 da manhã. voltando àquela questão anterior, que alguém tinha colocado aqui, eu não vou lembrar quem, a gente tem que ter muita atenção para conseguir Ih, travou. diagnosticar um quadro psiquiátrico. Muitas vezes não vai ser algo super na cara, evidente do que é. Às vezes você vai perceber num algo sutil, no detalhe, numa fala, numa pergunta. Então, esses casos que é muito claro, eu acho que é claro mesmo para quem nem é psiquiatra, que a pessoa está deprimida. Agora, os Sim. casos que merecem uma avaliação mais cuidadosa são esses, que às vezes é imperceptível, um nuance de algo que vai te dar a dica disso. E aí, uma vez medicando, uma vez diagnosticando, você vai pensar na necessidade ou não de medicação, né? Muitas vezes não vai ter necessidade de medicação, outras muitas vai ter. Então, e óbvio que se tratando de alguém que teve uma tentativa de suicídio, o uso da medicação deve ser muito cauteloso, né? Principalmente porque a pessoa pode acabar usando a própria coisa que você está tratando ela para cometer um novo ato. Então, você deve ser muito cuidadoso ao medicar alguém. E lembrando, né, para que serve uma internação em psiquiatria? A internação serve para proteger a vida da pessoa e a vida de terceiros, quando não há o que se fazer. Porque a internação é, por si só, algo muito agressivo, sabe? Você privar a liberdade física de uma pessoa. Então, você só vai usar esse recurso quando não tiver outros recursos disponíveis para proteger a internação bem feita, a internação adequada, ela serve para proteger a pessoa ou terceiros. Então, uma pessoa, e mesmo em internação, infelizmente, eu já vi, na época da residência, pacientes que estavam com aviso de risco de suicídio e dentro de uma enfermaria responsável, com bons profissionais, cometerem suicídio. Sabe? Então é muito difícil mesmo, e eu acho que também tem que quebrar o tabu em relação à internação. A internação não é para internar qualquer um, não pode ser assim, mas em alguns casos pode salvar a vida. Eu acho importante você destacar isso, Marcelo, porque as pessoas têm muito preconceito e medo também, né, em relação a isso. Ou até anterior, assim, do tipo, eu não quero ir no psiquiatra primeiro, porque o psiquiatra vai me medicar de qualquer jeito. A outra coisa é, e se ele me internar? Eu já ouvi muito isso. Ó, a gente está no século XXI, e eu ouvi muito isso de pessoas jovens.
Hoje a política de internação mudou muito, então é só em caso de risco da própria vida e quando Terceiro. coloca em risco em Por motivo terceiros, de doença, sabe, uma pessoa que nunca foi agressiva passa a ser agressiva, ou passa a ter gastos absurdos. E, opa, Você deu uma desaparecida, mas sua voz está. tô ouvindo. Sua... Vamos ver se volta isso daqui. Opa, voltei. Voltou Aonde que a gente estava mesmo? Desculpa. da internação. Então, mas é isso. Eu acho que o profissional que tá ali na frente, decidindo ou não por uma internação, ele deve decidir isso com muita cautela, porque uma internação é uma responsabilidade muito grande, é uma marca na vida da pessoa muito grande, e uma internação desnecessária pode ter danos irreversíveis. Então, a gente interna quando é para salvar a vida. Quando não é para salvar a vida, isso é algo desnecessário, é uma violência desnecessária. Mas é algo que é importante que exista, que é importante que a gente tenha como recurso também, e é importante que fique fora de um tabu. Sim, com certeza. Aliás, a área da psiquiatria é uma área com muitos tabus, né? As pessoas têm muito medo ainda disso. Sim. E Marcelino, psiquiatra, necessariamente a pessoa vai sair de lá com uma receita na mão para tomar antidepressivo? Eu acredito que se for um bom psiquiatra, não. Sabe? Eu acredito, o papel do psiquiatra não é medicar, é diagnosticar. O diagnóstico é nosso instrumento, que a partir desse diagnóstico, a gente consegue decidir ou não pelo tratamento mais adequado. O tratamento pode ser psicoterapia, que muitas vezes é um recurso fundamental, mas nem sempre é um recurso fácil de se aplicar por questões sociais, por tempo, por várias coisas. A medicação é outro recurso, sim, importante. Fora a medicação e a medicação alopática e a própria psicoterapia, tem muitas medidas não medicamentosas, não intervencionistas que ajudam. Então, sabe, desde exercício físico, alimentação, um olhar para a vida da pessoa como um todo. Às vezes só o olhar mesmo, né? Às vezes só de você ter o cuidado de ouvir a pessoa já ajuda muito. Então, a medicação, ela serve para quem está doente, quando você já espera, você diagnosticou, ela tem uma depressão, o histórico é tal, a medicação vai servir para isso. Se não for ser assim, aí você tá meio... O que acontece muito, eu que sou um psiquiatra jovem, né? Então tem um lugar de fala nesse lugar. A gente, quando se forma, muitas vezes a gente acaba medicando nossa ansiedade no outro. É verdade. Mas exatamente eu gosto do seu trabalho por você ser um jovem com conhecimento de velho, e essa curiosidade, essa abertura afetiva, né, que quem passa com você fala que você... Eu nunca fui sua paciente, mas eu tenho pacientes que são seus pacientes e falam que você é muito aberto, que você fala de você e que isso é muito legal. Essa abertura afetiva acho também super importante, né? Não é só a medicação e né? Enfim, acho que tem a O vínculo relação, né? o vínculo é fundamental. Aí, como psicóloga, eu acho que como psicólogo, como psiquiatra, na verdade, como profissional de qualquer área, é algo fundamental. Sabe, você estabelecer um bom vínculo, um vínculo de confiança mútua, sabe, de corresponsabilidade quando possível, porque não é todo paciente que você vai ser corresponsável. Tendo uma formação em psicodrama, eu acho que aí também a gente pega aspectos da nossa formação, que no psicodrama você compartilha, não à toa, mas você pode se colocar ali enquanto pessoa, o encontro é algo que vai tratar, então você diminuir a distância de você para o paciente. Muitos colegas usam uma mesa entre a pessoa e o paciente, é algo que eu não gosto de usar, eu gosto de estar o mais próximo possível. Mas é um próximo que tem que ter muito cuidado também, não é porque Sim. o amor não salva vidas, infelizmente.
sabe? Então não é só sendo legal. E outra coisa que também acontece muito, né, que a gente sempre tem que tomar cuidado, é de também não falar, ei, a vida vale a pena, não sei o quê, de dar um ar meio poliano demais para algo tão sério, né? Então acho que deve Sim. ser encarado com a devida seriedade, mas o que a gente puder botar de leveza nisso vai ser muito importante. Mas, de novo, a psiquiatria ela deve ser individualizada, independente da doença, independente do sintoma. Você deve pensar em quem está na sua frente, no sofrimento da pessoa que está na sua frente, como ela encara aquilo. Então, o que você falaria para paciente Mari, que não é minha paciente, minha grande amiga, colega, não é a mesma coisa que você vai falar para o paciente Ilan, sei lá, sabe? Às vezes com o mesmo quadro. Então, principalmente lidando com doença mental grave, e o suicídio é o resultado de doença mental muito grave, você, as palavras devem ser calculadas, deve ser tomado com cuidado, mas é importante que a pessoa entenda que tem uma pessoa ali na frente dela que também sofre, que também tem aflição, que também tem medo, que também, sabe, que ela possa estabelecer um vínculo, uma comunicação que faça sentido para ela de volta. Uhum. Ah, com certeza, né, Marcelo? Ó, a gente está com poucos minutinhos ainda. Tem alguma coisa que você acha importante que você queira falar para acrescentar, para fechar? Tô pensando aqui, Mari, você tinha perguntado a título de curiosidade, a gente tinha conversado disso brevemente, então a título de curiosidade, vamos colocar isso daí, né? Por que que é o Setembro Amarelo, né? Eu acabei procurando e achei aqui, né, que em 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos chamado Mike M, ele cometeu suicídio. E ele tinha um Mustang amarelo, que era a paixão da vida dele. E no funeral distribuíram fitas amarelas, essa campanha cresceu, então a origem disso é justamente isso. Em 2015, isso já sendo uma campanha mundial, a Associação Brasileira de Psiquiatria colocou essa data no calendário como mês de setembro, que é como a gente começou a live, a gente começou falando disso no início da live. Parece que o Mike M, esse garoto de 17 anos que se suicidou em 1994, ele se suicidou dia 10 de setembro. Então, por isso, a data 10 de setembro. É... E aí, esse questionamento, crítica, provocação que eu coloco também, a gente deveria cumprir um mês disso, porque eu na minha clínica, não sei como é para vocês, que também são psicólogos, ou para você, Mari, desculpa, eu não sou psicólogo, sou psicoterapeuta e psiquiatra. Acaba sendo, sabe, todo lugar que a pessoa olha praticamente tem a questão do suicídio de uma maneira muito ostensiva e às vezes sem responsabilidade. É muito importante a conscientização, é muito importante falar sobre, sem dúvidas. Então eu coloco esse questionamento sobre a duração disso. Deveríamos falar sempre, né? Eu acho Devemos que falar sempre, né? De maneira sempre responsável. Eu acho que, espero que o que a gente esteja sim, fazendo aqui esteja contribuindo dessa forma. espero que sim. Então, o CVV, ele faz esse trabalho há muitos anos já, né? Sim. E de falar, de quebrar tabu. E eu lembro que era até piada quando eu era criança, mas é um trabalho muito sério que eles fazem. Não tem nada de piada nisso. É super Muito. sério, muita gente se sente muito sozinha, ou às vezes não tem ninguém mesmo, né? E o CVV tá lá 24 horas por dia, há anos fazendo isso, né? Um 88 ali. 188 CVV, né? Eu acho que talvez seja importante também lembrar dos CAPs, né? Centros de Assistência Os CAPs. Psicossocial. Eu mesmo trabalhei em um. São centros que costumam ser tocados com muito carinho pelos profissionais que estão lá dentro, com muito profissionalismo. Óbvio que não vai ser sempre assim, mas como qualquer coisa da vida. Mas é um lugar que se você tiver com esse tipo de sofrimento, você pode buscar. O pronto-socorro também é um lugar. Eu acho que, para mim, a frase que mais me marca, que eu sempre volto, é: o suicídio, geralmente, ele é um ato de desespero. E o ato de desespero secundário é uma doença. É. Que a doença é algo tratável. Quer dizer, algumas são, né? Mas às vezes também, e aí eu acho que fica esse outro adendo importante,
essa coisa, 9 a cada 10 suicídios são preveníveis. Não, não é verdade, não. Não é verdade. Ótimos psiquiatras pedem pacientes por suicídio. Sim, Familiares próximos que se dedicam pedem pacientes por suicídio. Familiares mesmo. Então, o suicídio, ele não é sempre evitável. Ele não é sempre resultado de doença, ele pode ser, pode não ser. Não vamos generalizar o suicídio, mas vamos sempre olhar com muito cuidado para o que é o suicídio. E quando acontecem eventos como o suicídio, acho que também tem que ter uma responsabilidade da mídia muito grande, de não divulgar método, de não divulgar carta, sabe? Porque essas sim. coisas, sim, podem entrar como um certo estímulo para algumas pessoas, principalmente adolescente que é impulsivo, que é vulnerável. Então, o suicídio deve ser tratado e abordado sempre com responsabilidade, cuidado, sabendo qual que é o interlocutor que você está falando. Eu acho que essas são Com mensagens certeza, né? importantes enquanto sociedade, mais do que para a gente citar o caso A, B ou C, porque de fato os casos eles variam muito de um para outro. É. É, A agora, Aline achava que o tratamento prevenia, que o aconselhamento evitava, mas nem sempre, né? Isso que. Aline, eu acho que previne na medida que uma pessoa com uma doença cardíaca, ela fazer um acompanhamento cardiológico, tomar as medicações adequadamente, seguir um estilo de vida, isso vai ajudar a prevenir. Mas ela pode infartar mesmo assim. Então, previne sim, é prevenível, mas não é sempre prevenível. Então, É, bons cardiologistas pedem pacientes por infarto o tempo inteiro, bons psiquiatras pedem paciente por suicídio. é. Então, assim, não é que é evitável, mas eu acho que dá para prevenir, dá para ter um olhar para isso sabe, com muito cuidado. É. Ó, a última pergunta, mas eu não sei nem se vai dar tempo de responder, porque a gente só tem 3 minutinhos para fechar aqui a live. Você acha, então, que não devemos mostrar ou evidenciar atos? E o Felipe está dizendo, o psicólogo também está dizendo que é importante esse assunto, ele também é psicólogo. Oba, que legal, Felipe, né? É, Legal, Felipe. Bom, Vilar, a gente deve falar sobre, mas de nada, sabe, um cantor, sei lá, o Kurt Cobain, que é alguém que cometeu suicídio. Ah, ele cometeu suicídio de tal maneira, fica uma coisa muito romântica para um adolescente, sabe? é verdade. Ah, É... teve o do Linkin Park também, né? O Do Linkin Chester. Park, um que eu vi, e diferente, eu tinha falado que eu tinha visto de algumas crianças comentando suicídio, né? Então, assim, acho que o método, a maneira que cometeu, os pormenores disso, não há porque não há por que divulgar, não há um interesse. A não ser um interesse eventualmente É, literário, mas é algo que sim, isso sim eu acho que é prejudicial. Você espetacularizar o suicídio, é, romantizar ele, mas a gente deve entender o suicídio como uma resolução final, de uma maneira ampla, nem sempre. Algumas vezes pode ser uma escolha assim, mas é, não romantizar. A questão é não espetacularizar o suicídio. Acho que isso com que eu quis dizer. certeza. Olha, a gente vai ter que interromper, infelizmente. A Aline deixou uma pergunta. Aline, a gente falou sobre isso lá no início. Se puder reassistir a live, né? Ela está perguntando se expor já era estímulo. Aí lá no comecinho o Marcelo falou disso. Eu vou subir agora no IGTV. Até o final de semana já vai estar no YouTube de novo. Então, o Marcelo também falou do 13 Reasons Why. Aí depois dá uma assistidinha lá no IGTV. Marcelo, obrigada. Obrigada pela disponibilidade. A gente se vê amanhã na supervisão no grupo de estudos. Talvez a gente até fale sobre esse tema de novo, né? Porque tem surgido bastante caso nos consultórios. E obrigada, viu? Obrigado. Assim, se você tem alguém perto de você, se você mesmo pensa sobre isso, procura ajuda. Então, você não vai ser internado necessariamente, você não vai ter que sair com remédio necessariamente.
pode ser algo só. E a gente se assusta mesmo, né? Às vezes, ter o pensamento de morte pode ser algo normal. Só que isso não significa Ó, que você vai se matar, o seu filho vai acabar o tempo, né? É isso? vai. Então tá, então já começou. Obrigada. Obrigado a todo mundo aí. Estamos aí precisando. Beijo, Mari, gente. muito obrigado pela sua Tchau, atenção. tchau. Obrigada. Tchau.